Olá, eu sou Wagner Camilo, autor do livro Graça Soberana. Capítulo 6. Culpado. Ainda lhe perguntaram: que te faremos para que o mar se acalme? Pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Ele respondeu: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele se aquietará, pois sei que esta grande tempestade vos sobreveio por minha causa. Entretanto, os homens se esforçavam com os remos para voltar à terra, mas não conseguiam, porque o mar ficava cada vez mais violento. Por isso clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, ó Senhor, que não morramos por causa da vida deste homem, e que não nos culpes pelo sangue inocente, porque tu fizeste o que te agrada, ó Senhor. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou sua fúria. Os homens temeram o Senhor com um grande temor. Então ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Jonas 1, versos 11 a 16. Jonas é um profeta corajoso. Ele não embarcou em um navio para Tarsis, simplesmente porque teve medo de sua missão. Em certo sentido, pregar aos ninivitas não era o problema. O aspecto que Jonas fez questão de levar em conta foi a misericórdia de Deus. A bem da verdade é que muitos de nós não estamos dispostos a aceitar a ideia de que até os piores pecadores merecem encontrar a salvação em Cristo. Isso explica porque Jonas relutou tanto com esta ideia, como temos afirmado. O profeta fez de tudo para administrar os resultados e Deus não gostou nada disso. É por isso que a misericórdia de Deus neste livro está em alta frequência. Só que não basta apenas contemplar a compaixão de Deus. A pergunta que logo surge é: e a nossa compaixão para com os perdidos, como está? Jonas é chamado por Deus para pregar sua mensagem para os piores assassinos de Nínive, mas Jonas decidiu abandonar a Deus em vez de aceitar o trabalho. No entanto, todas as ações de Jonas não só revelam aquilo que está em seu coração, como também as atitudes dos marinheiros pagãos que estavam a bordo daquele navio. Palmer afirma: pela sua desobediência, Jonas havia criado uma situação para ele e para nós. Todos no navio deveriam se juntar para enfrentar a tempestade. No entanto, o pecado de Jonas o separava da tripulação. Com frequência, quando você fracassa em compartilhar Cristo, no fim verá uma animosidade surgir entre você mesmo e os não cristãos. Se esperar demais, seu testemunho pode passar despercebido. Mesmo estando em desobediência, ao afirmar que estava fugindo do Deus que havia criado todas as coisas, inclusive o mar tempestuoso no qual eles estavam navegando, o testemunho de Jonas despertou os marinheiros para uma realidade que até então eles não conheciam. Ficou evidente que estava havendo uma ação que fugia do controle do capitão do navio e deles mesmos. Ainda que eles fossem experientes, o que estava acontecendo não podia ser controlado por nenhum ser mortal. Os marinheiros ficaram cheios de temor quando constataram que Jonas estava desobedecendo a um Deus tão grande e poderoso. Observe o que eles dizem a Jonas e o modo como o profeta responde. Ainda lhe perguntaram: que te faremos para que o mar se acalme? Pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Ele respondeu: pegai-me e lançai-me ao mar, e ele se aquietará, pois sei que esta grande tempestade vos sobreveio por minha causa. Jonas 1, versos 11 e 12. Deus está agindo de modo a corrigir o seu profeta. Mas Jonas não deseja ser corrigido. Neste momento, para Jonas, era tudo ou nada. Hernandes Dias Lopes escreve: Jonas se considera digno de morte e está disposto a sofrer o castigo, mas não a reconsiderar sua posição. Aqueles que são designados a ser bênção para o mundo tornam-se maldição para a sociedade quando não assumem seu papel de bênção na vida. Esta é a forma como muitos de nós lidamos com os conflitos que nos cercam, imaginando que a solução para o problema é sermos lançados no mar, quando na verdade Deus espera que tenhamos coragem de permanecer. Jonas deve ser louvado por dizer a verdade, mas não por tomar a vida em suas próprias mãos. Jonas é um profeta impenitente, contudo é consciente de que a culpa é toda dele. Entretanto, Jonas age com indiferença, não se importando com a sua própria vida. Não há arrependimento e quebrantamento. Ele não confessa, não se humilha, ao contrário, pede para ser lançado ao mar. O profeta de Deus não só é altamente responsável, como o causador de toda aquela calamidade.
O pecado de Jonas reverberou em toda aquela embarcação, na vida dos marinheiros e do capitão do navio. Diante deste incidente, podemos perceber o contraste entre Jonas e o grande Senhor das tempestades, Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele não foi um problema para ninguém. Ele suportou em nosso lugar o julgamento severo de Deus. Jonas, em sua obstinação, trouxe prejuízos para aquela embarcação por causa da sua rebeldia. Jonas envergonhou o evangelho de nosso Senhor. Jonas decidiu que sua vontade prevaleceria sobre a do Senhor e todas as suas ações foram um completo fracasso. Leve sua vida em conformidade com a vontade de Deus. Pelo poder do Cristo ressurreto em você, transforme todo o seu estilo de vida. Se você deseja estabelecer em sua vida um padrão de comportamento para um testemunho correto do Evangelho, seja generoso, tenha compaixão dos perdidos, seja humilde, esteja sempre pronto a servir. Demonstre o amor de Cristo a todos os homens, sem discriminação. Os marinheiros, apesar de serem pagãos e não temerem a Deus como Jonas temia, demonstraram grande nobreza na forma como trataram o profeta israelita. Jonas não tinha nenhum tipo de afinidade com eles, não havia o mínimo laço de fraternidade. Na verdade, a única coisa que de fato Jonas fez por aqueles marinheiros foi lhes gerar grandes transtornos e prejuízos. Seria completamente compreensível se eles jogassem Jonas no mar logo de cara. Afinal, sabemos que por muito pouco as pessoas logo perdem a paciência e passam a tratar o outro como inimigo. Em vez de serem cruéis com Jonas, os marinheiros foram cordiais. Observe a narrativa bíblica. Entretanto, os homens se esforçavam com os remos para voltar à terra, mas não conseguiam, porque o mar ficava cada vez mais violento. Jonas 1,13. Fica evidente que os marinheiros fizeram tudo o que podiam para retornar à terra firme. Observe que eles demonstraram uma atenção a Jonas, ao contrário do desprezo deste aos ninivitas. Jonas, o cristão, fechou o seu coração para a grande cidade de Nínive. Apesar de seu povo ter sentido a graça de Deus por gerações, ele fechou seu coração para outro povo. A pior vergonha é perceber que na vida de alguns incrédulos há mais misericórdia do que no coração de muitos que se dizem cristãos. Isso é uma vergonha, uma desgraça. A despeito de todo esforço feito pelos marinheiros, não há nenhuma cooperação da parte de Deus, revelando assim que não há absolutamente nada que podemos fazer para aplacar a ira de Deus. Stuart Olliott escreve: quanto mais eles remam, pior a tempestade fica, porque eles tendem a aprender que a ira de Deus não pode ser aplacada por nossas obras. Deus estava corrigindo seu profeta, de modo que todo esforço por parte dos marinheiros naquele momento seria em vão. Jonas fracassa ao desobedecer a Deus, e do mesmo modo fracassa quando decide obedecer. Jonas não é bem sucedido nos planos que ele mesmo traçou. Porém, Deus é glorioso em meio ao fracasso de seu profeta. Por isso clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, ó Senhor, que não morramos por causa da vida deste homem e que não nos culpes pelo sangue inocente, porque tu fizeste o que te agrada, ó Senhor. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou a sua fúria. Jonas 1, versos 14 e 15. Os marinheiros reconheceram a soberana vontade de Deus. Enquanto Jonas se cala, os marinheiros oram. Enquanto Jonas não teme a própria vida, eles clamam por sua sobrevivência. Enquanto Jonas está cheio de culpa, eles clamam a Deus para não serem punidos por lançar Jonas no mar. O impacto involuntário que Jonas exerceu sobre estes marinheiros ficou evidente. Segundo Hernandes Dias Lopes, Jonas foi um instrumento de Deus na vida dos pagãos e mais tarde na vida dos ninivitas, não por causa de seus méritos, mas devido a seus pecados. O profeta Jonas se comporta de modo medíocre, porém os resultados são extraordinários. Esta é uma lição que jamais podemos nos esquecer. O que Deus está fazendo no mundo não é por nossa causa. Os méritos não são nossos. A glória do nosso ministério é manifestar a glória de Cristo. Deus está agindo através de nós. A razão de nossas vitórias não está em nós, mas em Deus.
É pela graça que somos salvos por meio da fé, de modo que tudo isso não vem de nós, é puro dom de Deus. Efésios 2:8. Há uma mudança significativa na vida destes marinheiros. Observe, os homens temeram o Senhor com grande temor. Então ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Jonas 1,16. Veja que estes marinheiros pagãos estão reverenciando o Deus da tempestade. Diante de toda a recusa de Jonas, ele acabou sendo um instrumento de Deus na vida desses marinheiros. Com o mar acalmado, os marinheiros ficam atônitos. A narrativa ressalta mais uma vez seu temor. Entretanto, houve um progresso importante. Agora eles adoram ao Senhor. Consequentemente, oferecem-lhe sacrifícios e fazem votos. A dupla ocorrência do nome de Deus no versículo 16 enfatiza que agora os marinheiros estão familiarizados com a identidade divina. Assim, apesar da desobediência de Jonas, eles reconhecem como o Deus de Jonas. Os marinheiros fazem votos a Deus. Estes homens se rendem à soberana vontade de Deus. Tudo o que acontece diante de seus olhos é uma prova cabal de que Deus estava intervindo na natureza. Quem sabe estes marinheiros fenícios se converteram? Esta já não é uma prova da poderosa graça de Deus. Os marinheiros haviam vivenciado um encontro divino inesquecível que ocorre apenas uma vez na vida. Dessa forma, Deus havia enviado sua tempestade não só para despertar o seu profeta desviado, mas também para fornecer aos pagãos uma manifestação de seu poder salvífico. Diante deste quadro maravilhoso, só podemos afirmar que Deus é poderoso para converter qualquer pessoa por meio do nosso testemunho. Deus é poderoso para salvar quem Ele quer. Não importa se estamos sendo obedientes ou rebeldes. Deus não depende de mim nem de você para salvar. Esta é a razão porque Ele é o Criador de todas as coisas. A indisposição de Jonas não determinou os resultados. Deus alcançou o coração daqueles marinheiros, apesar de todos os esforços de Jonas em não cumprir a sua vocação. Ah, se Jonas pelo menos pudesse estar no convés nesse momento. Ele havia fugido para os confins da terra a fim de evitar ver os pagãos convertidos. Porém, o que obteve como resultado? Os pagãos se converteram. O que podemos aprender com a fuga de Jonas e a insistente busca do Senhor? Deus vai atrás de seu profeta obstinado até o fim com o objetivo de abençoar a muitos. A graça persistente de Deus vai muito além de qualquer tipo de determinação humana. Deus persegue Jonas até os confins da terra para poder abençoar as nações. Do mesmo modo, Deus demonstrou o seu amor enviando o seu Filho Jesus Cristo para salvar os pecadores com o objetivo de nos ensinar que por meio deste sacrifício, muitas pessoas de todas as nações seriam salvas para a glória de Deus. A morte de Jonas nas profundezas do abismo promoveu uma antecipação na história da redenção, encontrando seu sentido pleno na morte de Jesus Cristo. Foi o próprio Jesus Cristo quem declarou as seguintes palavras: pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus 12:40. Obviamente, entre Jonas e Jesus Cristo há uma grande diferença. Jonas é responsável pelo seu próprio pecado, uma vez que decidiu desobedecer a Deus. Do outro lado, temos Jesus Cristo, que não cometeu pecado algum e ainda tomou sobre si o pecado de muitos. E tudo isso em perfeita obediência à vontade de Deus. Jonas é um tipo de Cristo. Ao ser lançado nas profundezas do abismo, encerrando assim aquela tempestade, a Bíblia nos mostra que o caminho que nos leva à salvação de Deus envolve colocar os pecados em alguém que morrerá. E assim como a salvação de Nínive resulta da salvação de Jonas, após 3 dias no túmulo frio do grande peixe, a ressurreição de Jesus Cristo traz salvação para o mundo. Deus usou a obstinação de Jonas para se revelar àqueles marinheiros. Ao ser chamado por Deus, a Bíblia nos mostra que Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor. Entretanto, sua rebelião foi suplantada. Pelo mais, o Senhor enviou um forte vento sobre o mar.
O quadro que está pintado é um retrato exato do nosso comportamento nestes dias. No entanto, embora muitas vezes não estejamos à altura deste glorioso evangelho, não significa que Deus não possa nos usar. A questão que se apresenta à luz do que temos visto em Jonas é: estou disposto a obedecer a Deus de todo o coração? Quando eu e você fugimos da vontade de Deus, não é de um mal que estamos fugindo. Precisamos entender que a vontade de Deus para todos aqueles que nele confiam é a mais linda expressão do seu perfeito amor por nós. Que ninguém permaneça indiferente a Deus. A mesma graça que ele ofereceu àqueles marinheiros, você pode alcançar mesmo com o seu coração sujo e errante. Sendo assim, pare de fugir de Deus. Entregue-se agora à vontade dele e faça o que ele manda. Aproxime-se de Deus com base apenas em seu sacrifício perfeito pelo pecado feito de uma vez por todas, por meio de seu Filho Jesus Cristo. Assim que você abraçar a fé em Cristo, passe a segui-lo durante todos os dias da sua vida. Quantas vezes agimos com Deus de forma leviana, pensando em jogar tudo para o alto, como se essa fosse a melhor solução? Por que você encontra tanta dificuldade em confessar, em se humilhar? Jonas pediu para ser lançado ao mar e não demonstrou em nenhum momento que estava arrependido. Toda obstinação gerará prejuízos. Jamais suas vontades estarão acima da vontade do Senhor. Submeta-se de todo o seu coração a Cristo e não duvide do que Deus pode fazer.